Vamos lá, galera. Não sei se eu preciso dizer boa noite, porque eu vejo aqui nós somos os mesmos, né? Nas duas turmas. Bom, a gente acabou ultrapassando o tempo, né? Ultrapassou um pouquinho na disciplina anterior de mecanização agrícola, mas vamos que vamos. Bom, pessoal, na aula anterior, deixa eu ver se está mesmo gravando. Tá. Na aula anterior, nós falávamos sobre desrame, tá? Desrame, em alguns livros, sabe, alguns autores, o pessoal usa outro termo, né? Derrame, né? Derrame também é utilizado, certo? Então, basicamente consiste, e vocês se lembram disso, consiste em uma operação que corta, tá? Aqueles engalhamentos, aqueles galhos que vão surgindo na árvore, que nós temos interesse em formar madeira, principalmente para serraria, tá? Nesse slide, deixa eu ampliar esse slide aqui. Ops, Ctrl F5, Shift, Ctrl. Então, nesse slide, veja bem, aqui tem uma orientação sobre como fazer, ou melhor, em que momento, tá, nós fazermos o derrame ou desrame, certo? Bom, deve ser considerado duas coisas. A primeira delas é a espessura, tá, o diâmetro do tronco. Em outras palavras, tá, de uma forma mais técnica, o diâmetro do fuste. E de uma forma ainda mais técnica, né, o diâmetro na altura do peito do fuste, certo? Então, a DAP, né? O diâmetro, ou DAP, diâmetro na altura do peito, vocês se lembram, né? É aquele diâmetro ao 1,30 m de altura. A árvore, tá? A nossa essência florestal, ela vai estar pronta, na verdade, ela precisa receber o derrame quando o diâmetro dela tiver de 20 a 25 centímetros, de 10 a 25 centímetros. Pessoal, eu concordo que o desrame seja muito necessário com 25 centímetros de diâmetro, tá? 25 centímetros de diâmetro já é uma espessura de madeira, tá, considerável. Se você pensar em eucalipto, 25 centímetros de espessura não é circunferência, é espessura. Tá? A circunferência vai dar muito maior que isso. 25 centímetros em eucalipto já vai dar um eucalipto, já uma planta adulta, uma planta jovem, mas muito, né, grande. Eu não sei se 10 centímetros, imagine você que uma planta já de 10 centímetros, ela está, né, tá aquela vara verde, um pouco estranho fazer desrame nesse momento. Mas fica essa informação de 10 a 25 centímetros da espessura do diâmetro do tronco. Perfeito? Uma outra coisa, que ramo a gente vai tirar? A gente está principalmente preocupado com ramo que tem diâmetro de 2 a 3 centímetros. Tá? Eles são ramos finos ainda. Então, tem que tirar esse ramo. Para evitar que ele fique maior, e se ficar maior, ele vai deixar um sinalzinho lá na madeira, no tronco, ele vai deixar um nó, tá? Ele vai deixar todo esse sinal que resulta em perda de qualidade para a madeira destinada à serraria. Agora, veja bem, se a madeira ela é destinada a uso, né, em fornalha, é muito interessante não fazer desrame nenhum,
tá? Então, o eucalipto, para corte ali aos 5, 6 anos, o eucalipto, né, da fazenda florestal da Comigo, por exemplo, provavelmente eles não fazem derrama nenhuma, porque aquele ramo tirado, ele também é um material lenhoso, tá, que vai alimentar a fornalha, né, lá no armazém graneleiro, né, para secar grãos, principalmente, certo? Aqui uma nota esclarecendo aqui, deixa eu colocar essa janelinha de lado, tá? Nota de esclarecimento aqui, tá? Ramos grossos pode provocar a formação de bolsas de resina e prejudicar, deste modo, a formação de madeira de boa qualidade. Então, onde a gente vê aquele nó, algumas vezes vai encontrar uma concentração de resina. O que é essa resina? Vocês já perceberam que quando a madeira ela é ferida, ela libera parece um mel, né? Tá? Uma substância que ela tem um efeito ali de proteger o lugar do corte, o lugar, tá? E essa resina, ela tem um resultado ruim, tá? Na madeira para serraria. A gente não deseja essa bolsa de resina lá no caule, perfeito? Nessa figura aqui, né, se não ficou muito claro, é mostrado aqui, ó, todo o tamanho da árvore, né? Então, do solo até o início ali da copa, nós chamamos de fuste. Essas informações têm que ter ficado claro, né, gente, já até esse momento. E dali até o ápice, né, da copa, nós chamamos de copa, tá? A parte comercial, ele vai um pouquinho além do fuste, certo? Mais ou menos até a metade da copa, pela essa ilustração aí, certo? Perfeito. O computador está meio lento aqui em umas coisas, gente. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alt H. Caixinha de pergunta. Sobre a altura das árvores. Veja bem, a altura fixa a partir do solo, na qual a árvore deve ser desramada, é muito variável. Tá? Então, já pensaram nisso? Eu vou fazer a desrama, mas em algum ponto, tá, desse arbusto, em algum ponto, tirar, né, podar, significa cortar um pedaço da copa. Já pensaram nisso? Então, tem que ter um ponto que a gente fala, não, acima daqui não mexemos. Cortamos, sim, daqui para baixo. Tá? Então, olha só, tem que fixar esse ponto aí. E aí, o critério mais frequentemente usado para determinar essa altura fixa tem como base a proporção de copa verde e as árvores. Olha só, o critério mais frequentemente usado para determinar essa altura fixa tem como base a proporção de copa verde e a altura das árvores. Tá? Então, basicamente, o que a gente precisa, né, é conhecer que esse ponto de corte, nós precisamos deixar 40% da altura daquele arbusto para a copa. Os outros 60% tem que ser tronco livre de engalhamentos. Entenderam isso? Tem a altura total da árvore, até 60% dessa altura significa o fuste, e ele deve ser protegido, ele deve ser limpo de todos os ramos que vão aparecendo. Tá? Acima dali, nós permitimos, tá,
que a árvore engale porque precisa. A partir dali, significa, né, deixar preservada a copa da árvore. Tá? Ela tem 40% de copa e 60% de tronco, de entroncamento. Bom, Natal falava alguma coisa aqui, acho que dê um zoom, mestre. Por favor, essa medida de altura do peito não serve para qualquer pessoa. Dê um zoom. Eu não entendi a parte do zoom, mas sobre a altura do peito, ela não Professor, serve. Sim. a parte do zoom foi no começo da aula, viu? Mas aí depois Tá. você reajustou. Aí eu abri a apresentação. Perfeito. Ah, sim. Perfeito. Entendi. Aí você falava que a altura do peito, nem todo mundo tem o peito à mesma altura. E aí isso significa padronizar, ou seja, vamos considerar uma pessoa cujo peito tem a altura de 1 metro, 1,30 m, desculpe, certo? Então padronizou em engenharia florestal, tá? Quando se fala em DAP, ou seja, diâmetro na altura do peito, ou quando se fala simplesmente em altura do peito, é 1,30 m acima da superfície do solo. Tá? Correto. Eu avaliei assim, porque dependendo se fosse. Porque tem pessoas 1,70 m, por exemplo, né? E tem pessoas de 1,40 m. No indivíduo ele tem que andar com um cajado, né? No cajado dele tem que estar uma marca ali, né? Mostrando, opa, aqui é 1,30 m. E ali ele faz a medida do diâmetro ou da circunferência, conforme for o interesse. Mas é isso daí. Rapaz, mas eu tô com o mouse aqui, mas que tá ruim. Ele não deixa eu clicar nos lugares que eu quero. Certo. Olha só, um exemplo. Se a altura dominante for de 6 metros, isso significa que o desrame será feito até a altura correspondente a 2,5 metros. Tá? Se a altura dominante for de 6 metros, isso significa que o desrame será feito até a altura correspondente a 2,5 metros. Tá? Bom, número e características das árvores a desramar. Veja bem, a quantidade de árvores para a gente desramar, em princípio, a gente pensa em fazer desrame em tudo, né? Mas isso vai depender, olha só, da densidade do povoamento, tá? Aquela floresta plantada, qual a densidade dela? Vai depender disso. Vai depender do regime de desbastes também. Tá? Ou seja, eu vou desbastar, né? Isso vai ser uma operação que eu vou fazer só esse ano, eu vou fazer 2 vezes ao ano, vou fazer nesse e no outro ano. Então, isso, o regime de desbaste, né? Quantas vezes ele... Perfeito? Isso vai depender também, tá, gente? O desrame ele vai depender também do número de árvores no corte final. Imagine, vamos voltar ao caso do eucalipto. Na idade jovem do eucalipto, dá para a gente povoar aquela área com muitas plantas. Então, algumas delas, no 4º ano, 5º ano, elas serão cortadas para ser usada para ser usada em caldeiras, tá? Em caldeiras, né? Como lenha, certo? E as árvores remanescentes, elas vão ficar o quê? Mais para um corte, né? Quando elas tiverem mais idade, né? Ali pelos 10 anos, possivelmente, para ganharem, né, espessura e ganhar valor como matéria-prima para serraria. Tá? Por que eu estou falando isso? Bom, essas árvores que vai para a serraria são as árvores que sobraram. Nós chamamos de árvores remanescentes, tá? Que não foi cortada no primeiro corte. Essas árvores aí, é nelas que a gente tem que preocupar em fazer o desrame. Tá? É naquelas remanescentes, que vão permanecer, né, para ser madeira de serraria. Ótimo. Então, a qualidade das árvores vai influenciar, tá?
E aqui entenda-se como qualidade das árvores a parte de sanidade, né? Se aquele povoamento ele não está sendo acometido por alguma doença, algum patógeno, né, que está atrapalhando o desenvolvimento normal, tá? Se a cultura, tá? A floresta, ela foi instalada em uma área cujo solo é de alta fertilidade, cujo manejo da fertilidade, né, incluiu adubação, etc., né? Tudo isso aí vai interferir, tudo isso vai influenciar no que nós chamamos de qualidade das árvores. Perfeito? Uma outra questão que não pode fugir dos nossos cuidados é o seguinte, tá? O vento, galera, né? Olha quanto vento forte nós tivemos aí nesse mês de agosto. Nossa Senhora, sabe? É vento que impede a gente de jogar o calcário, sabe? Eu andava na rodovia e eu sabia direitinho. Ou a companheira ali está jogando calcário, o outro de lá está jogando calcário, porque era uma nuvem branca, algumas vezes uma nuvem branca e cinzenta, e até empoeirada, sabe? Muito vento, gente. Muito vento fazendo a dispersão do calcário. Isso dá perda, viu? Para quem vai fazer calagem aí, é bom ter essa noção. Olha, é bom fazer em agosto, mas agosto venta muito. Então, quando o povoamento, quando a nossa floresta ela vai passar por esse desafio, né, de aguentar ventos fortes no mês de agosto, é preciso pensar que eu tenho árvores, né, pensando em árvores de eucalipto, que vai para a serraria, eu tenho árvores que podem não resistir, tá, a ventos tão fortes. E aí ela começa o quê? Não, ela não tomba, não, mas ela começa a quebrar, né? Quebrar engalhamentos e tal. Então, muitas vezes, na leitura daquele livro que eu deixei disponível para vocês, lá no portal do aluno, lá vem tratando com muito detalhe sobre isso, né? O povoamento, quando ele é muito adensado, ele é mais resistente, viu? Ele é mais resistente a ventos. E aí, se a gente faz um primeiro corte para pegar madeira para lenha, essas árvores remanescentes vão ficar o quê? Um pouquinho desprotegidas. Tá? Então, é disso que trata esse item aí, ó, né? O desrame, tá? Ele vai depender um pouquinho do risco aí para ventos fortes, né? E também pragas. Uma informação a ser acrescentada, né? Tá nesse quadro aí. Veja bem, o desrame pode ser seco e verde, ou apenas verde. O desrame pode ser seco ou verde. Tá? No primeiro caso, cortam-se ramos mortos e secos, e essa operação é realizada sem problemas em qualquer época do ano. No segundo caso, cortam-se ramos verdes, geralmente da parte inferior da copa viva, e a operação é feita normalmente no período de estiagem, porque a cicatrização é mais rápida, permanecendo apenas no nós, viu? Nós nesse caso aqui não é pronome não, nós é nome dado ao lugar, ao segmento ali, né, da planta, que ela emite ramos. Tá? Você tem um nó e você tem um entrenó, enfim. Então, dessa informação, o que é importante aqui, né, nessa informação aí, vou trazer para você o que é importante aí. Olha só, naturalmente você tem ramos, né, verdes e ramos secos. Tem que cortar os secos também. Tá? E quanto aos ramos vivos, quanto a esses ramos, o melhor momento para você fazer o corte é num período de estiagem. É um período de estiagem. Tá? Porque a umidade, aparentemente, ela favoreceria o ataque de fungos, né? E prejudicaria a qualidade ali da madeira naquele ponto. Perfeito? Bom, eu vou começar um outro slide agora. Essa parte aqui nós falávamos sobre povoamento, particularmente nós falávamos dessas duas coisas.
de desbaste e de desrama. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre essas duas operações de manejo em florestas? Se tiver, manda aí a pergunta para nós, porque eu vou passar para um outro slide, né? A gente vai falar agora de um outro aspecto das plantações de floresta. Beleza. Acho que Natal, né? Natal se expressou aqui dizendo que pode passar adiante. Então, adiante vamos. Clébio, desculpe, Clébio também. Vamos lá. O computador aqui precisa ser meu amigo, viu? O mouse aqui, bicho. Vamos nessa. Olha só, nós vamos falar agora sobre um assunto relativo à dinâmica de florestas nativas. Vamos a ele. Esses são os slides, certo? Aumentar a projeção aqui. Vamos. Beleza, acho que aparece aí para tudo. Muito bem. Dinâmica, galera. Vamos falar aí desse assunto, né? Dinâmica de florestas nativas. Então, vamos pensar em floresta plantada, não. Vamos pensar em vegetação nativa, certo? Vamos aqui ao primeiro slide. Uma generalidade, alguns conceitos, né, iniciais. Atitude de generalidades. Veja, vem a ser, né, uma dinâmica na floresta. Tá? É o mecanismo através do qual a floresta se mantém em equilíbrio, mantém a estrutura e a composição ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a dinâmica da floresta. Tá? Ela é uma floresta natural, né, uma vegetação nativa, tá? E que nós estamos pensando em como ela se comporta, tá? Em uma série temporal, né? Ou seja, ao longo do tempo, como que ela se comporta. Bom, em princípio, posso dizer o seguinte, a vegetação nativa ela está em equilíbrio, tá? Então, já são muitos anos, né, desde a origem daquelas espécies, porque elas são nativas, né? Elas se originaram ali, se desenvolveram ali, evoluíram ali, então ela está estável. Tá? A floresta é formada por um conjunto, tá? Uma quantidade numerosa de espécies nativas, tá? Que está compondo aquela paisagem ali. Tá? Então, ela está em equilíbrio. Em outras palavras, a gente pode dizer que ela atingiu o seu clímax. Mas eu vou falar sobre isso somente mais adiante. Veja bem, o estado atual de um povoamento florestal é resultado da interação de vários processos, em particular o crescimento, a mortalidade e a regeneração. Certo? Repetindo, o estado atual de um povoamento, ele depende do crescimento, do equilíbrio, né, entre o crescimento das árvores, da mortalidade e da regeneração. Bom, isso significa, vamos pensar em uma vegetação nativa. Ótimo. Aqui do Cerrado aqui, gente, o que tem de nativo aqui? Madeira nativa que a gente tem aqui no Cerrado? Manda para mim. Fala para mim alguns exemplos. Vamos dar nome aos bois. Quem falou? Natal falou o quê? Angico, tem demais. Sicupira.
mangueira, certo. O que mais que tem? Vamos pensar aí em povoamento aqui da região. Tem pau-terra, tem peroba, tem aroeira, tem angico, tem embaúba, madeira boa. IP, falando aqui em IP, eu preciso saber se o IP ele é nativo da nossa região, porque ele pode ser nativo da floresta, viu? Floresta amazônica. Eu não sei se o IP é da nossa região. Barbatimão. O professor, IP amarelo é nativo dessa região aqui. A gente encontra? O amarelo e o rosa. Encontra no Cerradão? Você fala o IP? Tem um outro, no Cerradão mesmo, tem um outro tipo de IP, mas também ele é amarelo. Certo. Aí esse outro IP também, que tem muito na cidade, ele também já é nativo aqui dessas regiões. Ele é o IP rosa. Só não, agora o IP branco, ele já não é muito nativo por aqui, não. Certo, certo. Bom. Agora o barbatimão aí é conhecido. Barbatimão, né? Certo. A gente pode incluir aí Buriti, né? Que fica muito próximo das áreas de várzea. O que mais? Tem mais coisa aí, muito mais, né? Murici. O Jatobá. Jatobá. Cagaita. Cagaita, particularmente. Tem muita gente que não conhece o que é cagaita, né? Pois é. Eu fui conhecer a cagaita. A mangaba. Quando eu estudava na UFG, o pessoal pesquisava muito cagaita, né? Ela tem esse nome porque ela produz uma substância que é usada em fármacos, né? Para alívio intestinal. E o pessoal pensava em fazer cagaita para fazer picolé também, lá na universidade. A galera fazia melhoramento genético de cagaita, sabe? Ô, professor, sabia que na época da fruta, Sim. o gado leiteiro, quando está comendo, come aquelas frutas, até o leite fica mais fácil para ser talhado. Ah, é? Sim. Então... É uma curiosidade muito grande, né? Sim. Não sabia disso, não. Não, mas o leite desce mais fácil? É isso? Não. É porque, lembra do processo antigamente como que fazia queijo, né? O pessoal deixava o leite de um dia para o outro e tal. Hoje, então, nesse processo, quando era na época da cagaita que estava já dando fruto, o leite talhava mais rapidamente. Entendendo? Ah, entendi. Hoje é diferente. Hoje já se usa químico, né? Usa o coalho, usa diferentes tipos para... Isso. Mas antes era diferente, né? Mas não se usava o coalho. Isso. É interessante. Não sabia disso. É interessante. Então, vamos pensar aqui. Bom, sobre o que nós falamos, né? Como a floresta, ou melhor, como o cerrado, aí nesse caso, ele se mantém na sua estrutura, na sua composição, ao longo dos anos. Tá? O cerradão aí ele é uma mistura de todas essas espécies, tá? Uma mistura de todas elas. E vamos pensar, né, para a gente entender isso, vamos pensar uma espécie, né, e focar numa espécie só. Vamos pensar aqui, sei lá, em pau-terra. Bom, eu já disse que a vegetação nativa ela está em equilíbrio. Ocorre o seguinte, que a espécie ela está há muito tempo já, né, nesse ambiente, ela está muito aclimatada, ela está muito ambientada. A primeira coisa a se pensar pode ser se o pau-terra ele vai, com o passar dos anos, ele vai diminuindo, né, o seu tamanho populacional, o número de árvores, ou se ele vai aumentando o seu tamanho populacional. Tá? Em uma vegetação nativa,
que está em equilíbrio, a informação é a seguinte: não, né? Está em equilíbrio, o número de plantas que morrem, tá? É um número aproximado de plantas, de novas plantas, de plantas que chegam, tá? Que nascem e que chegam. Então, existe esse equilíbrio, tá? Existe o equilíbrio também na dispersão das árvores, né? Ela tem um mecanismo de dispersão, de forma que ela não vai ficar concentrada em um só local, ela vai ser, né, distribuída em toda aquela paisagem. Vocês conseguem imaginar o IP, né? Olha só, nessa época, não na época de florescimento, pouco depois, quando o IP produz a semente de IP, ela é uma semente que nós chamamos de alada. O que é alado? Alado é uma coisa que tem asas, né? É como se a semente tivesse asas. Na verdade, o tegumento da semente, que é a casca da semente, tá? de IP, ela tem um prolongamento, tá? Ela tem um prolongamento que permite aquela semente, que já é muito leve, permite ela ser levada por uma longa distância, né, pelo vento. E aí, por esse motivo, entra a semente de IP na tua cozinha, entra a semente de IP no teu quarto, no teu banheiro, todo lugar tem semente de IP. Imagina o mecanismo de dispersão dessa espécie. É eficiente, é super eficiente. Então, o IP, ele não vai ficar restrito, ele não vai ficar confinado a um só local, né, muito restrito. Não. Ele vai conseguir, né, se distribuir, né, e produzir novas plantas em todo esse descampado aí, todo esse céu aberto, todo esse lugar aí de cerrado, né, goiano, tá? Só que a gente podia pensar o seguinte: poxa, com esse mecanismo de dispersão, o IP ele tem uma vantagem sobre, por exemplo, o piqui. Qual que é a dispersão do piqui? O fruto cai e ali fica, exceção àquele fruto que é levado, o fruto e a semente, que é levado por araras, né? Mas aí vocês concordam comigo que o IP ele está em desvantagem nesse processo de expansão, né? Nesse processo de ocupação do cerrado. Tá? O IP, em poucos anos, a esperança seria o quê? Não, vai ser tudo dominado pelo IP. Só que aí vem interferir, né, vários outros processos. Por exemplo, o IP é muito demorado, né? Antes que uma planta jovem de IP consiga, né, ocupar a sua copa, né, e ser dona daquela área, ela perde na concorrência para muitas outras. Então, ela acaba se multiplicando muito, mas cada planta filha acaba sucumbindo a outras espécies que são mais rápidas no crescimento, por exemplo. Tá? Então, tudo isso, gente, entra nesse conceito, tá, de que a população natural de árvores ela está em equilíbrio. Né? As coisas ali se equilibraram. Tá? E que bom que foi assim. O desequilíbrio acontece, por exemplo, quando a gente corta tudo, e aí o danado do angico, rapaz, ele vem, a dispersão dele é ótima também, né? Ele ocupa aquela área assim, com uma velocidade, que o angico quer, a semente, ela se distribui, né, muito bem, e a planta nova, ela cresce muito rapidamente, né? Por exemplo. Tá? Então, quando um homem interfere, ele vai lá e corta, alguma coisa foge do equilíbrio, né? Olha só, eu quero trazer essa informação nesse slide, tá? Basicamente as espécies, né, lá do ambiente nativo, basicamente elas podem ser divididas em dois tipos, tá? O primeiro tipo é chamado de, esse nome é de uma pronúncia difícil, né? A pronúncia é difícil. Hesiófitas
com essa terminação fitas, tá? Sempre que você vê essa palavra com terminação fita, é porque ela remete a plantas, tá? Então, medicamentos fitoterápicos, tá? Fito é porque essa é uma terapia feita com partes da planta, folhas, etc. Tá? Por exemplo, fitomelhoramento é melhoramento de plantas. Fitopatologia trata de doenças de plantas. Então, esse sufixo fito remete a plantas, a vegetais. Essa palavra, tá? Ela tem o seguinte significado, né? Ela remete a pensar em plantas que ficam, né, e que sobrevivem muito bem na sombra de outras espécies, tá? Então, a gente inclui, né, aí espécies que são do tipo umbrófilas, tá? Umbrófilas realmente consegue ficar na sombra de outras, perfeito? Essas espécies, galera, tá? Chamadas aí essiófitas, com essas espécies, ela tem um hábito de crescimento, tá? Uma estratégia de crescimento, melhor dizendo, conhecida como estratégia K, tá? Bom, eu preciso dizer para vocês que existem duas estratégias de crescimento das plantas, dessas plantas selvagens. Existem duas estratégias de crescimento. Elas são chamadas estratégia R e estratégia K. A planta com estratégia K, a planta ou qualquer vegetal com estratégia K, significa que ela cresce, né? A velocidade de crescimento dela é constante e devagar. Ela cresce em um ritmo lento, tá? Ela cresce em um ritmo lento, mas ela cresce por muitos anos. Então imagine aí todas essas espécies que crescem muito, né? Todas essas espécies perenes aí, como o ipê, né? que são muito longevas, né? Que vivem muitos anos. Imagine todas essas espécies, elas são estrategistas K. Elas crescem, repetindo, por um longo período de tempo, tá? Mas a uma taxa muito constante, muito pequena, né? Beleza. A outra forma de estratégia de crescimento, nós chamamos de estratégia R, tá? Significa o seguinte: essa é uma espécie vegetal, né? Cujo hábito de crescimento dela é muito acelerado. E eu vou contar para vocês uma história seguinte. Olha só, no passado remoto, né, já muito distante, há 9, 10 mil anos atrás, o homem, ele deixava a sua vida nômade e aquele hábito, né, aquele hábito de ser caçador, de viver da caça, de viver da pesca, de viver da coleta de frutos, ele deixou isso e fixou o quê? Fixou residência. Tá? Isso aconteceu ao mesmo tempo em várias regiões do mundo, tá? Ao mesmo tempo. E aí o homem começou a experimentar, né, alguns variantes, ou seja, algumas espécies que ele conhecia ali, ele começava a degustar e pegar sementes, né? Opa, essa daqui ela tem um valor, né? Sabor, eu como ela e me sinto fortalecido. Começou a selecionar aquelas que servia para ele. E ocorre o seguinte: essas espécies, normalmente elas estavam perto do acampamento daquela tribo. E quem fazia essa degustação, né, e selecionava as primeiras espécies eram as mulheres que estavam ali na tribo, perfeito? E acontecia o seguinte: eu disse para vocês, né? Elas colhiam, tá, frutos que estavam em torno do acampamento. Gente, como que é um acampamento?
é um lugar que foi cortado no machado, é aquele lugar aberto, né, aquele descampado. E porque o homem, né, ele cortou a madeira ali e criou aquele lugar aberto, o que aconteceu? Ele deu a oportunidade de surgir espécies que têm a estratégia de crescimento do tipo R. Tá? Então ele cortava tudo. Vinha a chuva, uma semente de P nascia, é verdade. Só que uma semente de arroz nascia na mesma época da chuva. Quem que é que ocupava a área primeiro? O IP ou o arroz? Vocês sabem. O arroz. O arroz é uma espécie que tem esse hábito de crescimento, R. Ele cresce aceleradamente. É ou não é verdade? O arroz, o feijão, com 50 dias, ele está florescendo. Tá? Com 70 dias, ele está sendo colhido. Bom, uma interferência aqui, eu não sei quem que é. Então, galera, eu estou trazendo essa história, trazendo isso para o conhecimento de vocês, dada a importância desses dois hábitos de crescimento das plantas. Né? Estrategista R, que cresce muito rápido, é o caso do arroz, é o caso do feijão, é o caso da soja, é o caso dessas espécies, tá? Herbáceas. E as que crescem lentamente, mas que têm uma vida muito longa, né? Todas essas outras aí, né? Que são arbustos, que são espécies perenes. Aí o homem selecionou o quê? Ele selecionou aquilo que ocupou o espaço rapidamente e que produzia grãos no mesmo ano, rapidamente, né? Produzia grão e morria. Ele selecionou aquilo. Isso é uma planta, isso é uma espécie com hábito de crescimento, né? Com estratégia de crescimento R. Tá? Existem essas duas, portanto, certo? Bom, ocorre que na paisagem, no ambiente natural, as espécies, tá? Estrategista K, ou seja, aquelas perenes, elas que ocupam, né, aquela paisagem. Tá? Então, em um ambiente natural, a gente tem aquilo, né, com muito mais frequência. Tá? Muito bem. Então, essas espécies, tá? Elas têm duas formas de crescimento, como eu já expliquei, e também elas podem ser divididas em duas categorias também. Aquelas que sobrevivem bem na sombra, tá? E outras que não sobrevivem na sombra de outras árvores. Tá? É um grupo de árvores, é um grupo de espécies que nós chamamos de heliófitas. E aí vamos entender essa palavra. Né? Se tem a terminação fita, nós estamos nos referindo a árvores, a plantas. Hélio, galera, tá? Hélio é o nome que remete a sol. Tá? Então, são plantas, são espécies que crescem muito bem na presença de sol, que tem um brilho solar muito incidente. Tá? Então, são chamadas de heliófitas. A gente tem esses dois grupos, então, na sombra e no sol. Perfeito? Olha só. Alguma dúvida nisso daí, pessoal? Alguma coisa a acrescentar? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Beleza, não tem nenhuma pergunta no chat, né? Se tiver, mandem, a gente responde aqui. Olha só, existem diferenças entre as espécies, né, que vivem na sombra e que vivem
no sol, especialmente no sol. Algumas diferenças, eu vou citar elas. A germinação, tá? Olha só, as que vivem no sol, essa germinação, ela ocorre em sítios abertos que recebem grande quantidade de luz, naturalmente. As que vivem na sombra, a germinação geralmente ocorre em sítios fechados e embaixo da copa de árvores maiores. Perfeito. As plântulas. Galera, o que é plântula? Tem que diferenciar plântula de planta. Planta é um vegetal, tá? É um vegetal que ele já consegue viver apenas ele consegue se suprir, né, através do que tem no solo, tá? E através da água e do sol, somente isso. Quando uma planta, né, nós dizemos que ela é uma plântula, significa que ela ainda é dependente da reserva de nutrientes encontrada na semente, tá? Então, por exemplo, no caso de uma soja, né, aquele estágio inicial em que ela coloca as duas folhinhas de fora, enquanto aquelas duas folhinhas elas não caem, é porque a soja ela está puxando nutrientes dali, do cotilédone. Né? São folhas cotiledonares. Tá? Enquanto isso, nós chamamos ela de plântula. De plântula. Ela emergiu agora e está puxando nutrientes daquela reserva que tem naquele cotilédone. Tá? Quando o cotilédone cai, ela passa a ser uma planta. Ela tem que sobreviver por conta própria. Tem que tirar nutriente do solo, tem que tirar água do solo e fazer o seu nutriente a partir da luz solar. Então, isso apenas para explicar aí, né? Vocês guardarem esse conceito, que é uma plântula. Tá? Então, plântulas de espécies, de espécies, né, que vivem muito no sol, olha só, não sobrevivem debaixo da sombra das copas e nem são encontradas debaixo destas. As que sobrevivem em ambiente sombreado, né, podem sobreviver debaixo dessas copas, né, de árvores maiores. Tá? Vamos aqui para a taxa de crescimento. Tá? Aquelas chamadas heliófitas, que vivem bem na presença de luz, a taxa de crescimento é acelerada, tá? É rápido. Né? Enquanto o outro grupo, sombreado, né, normalmente ela cresce menos aceleradamente, é mais lento, certo? A longevidade, o que isso significa? Né? Se a espécie é perene, se ela vai viver muitos anos, ou se é uma espécie, né, de um ciclo curto, né, muitas vezes anual. Tá? Ou seja, quanto à longevidade, esse grupo heliófita, tá, geralmente tem baixa longevidade, certo? É o caso das espécies anuais, elas são heliófitas. O outro grupo, tá, as estiófitas, ou seja, de sombreamento, a longevidade dela algumas vezes é muito longa, tá? Podendo ser de algumas dezenas de anos, certo? A propriedade da madeira, agora acho isso interessante, né, já que na disciplina de silvicultura, né, trata-se da produção de madeira. A propriedade da madeira, né, a madeira ela é leve, de baixa densidade, sem silicatos e de baixa utilidade silvicultural. São as heliófitas. O outro grupo, tá, estiófitas, né, que é de sombreamento. Bom, a madeira ela é variável, né, podendo ser madeira de peso baixo a alto, densidade baixa a alta, por vezes sem silicatos. Silicato é uma substância extraída, né, do solo que a planta, né, ela absorve, e isso vai lá para a parede celular e torna a planta mais resistente a algumas coisas, por exemplo, ao ataque de doenças. Perfeito? Vou prosseguindo aqui. Vamos lá. Olha só.
Bom, alguma dúvida aí, pessoal, sobre esses hábitos de crescimento das plantas? Alguma dúvida nesse hábito de crescimento das plantas? Pode perguntar na prova. Planta estrategista K, o que é pá? Planta estrategista R, o que é? Pode colocar ou não pode? Pode. Escutei um pode aqui, só que não, né? Beleza. Bom, é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui às 9h35. Na aula da próxima sexta-feira, eu continuo falando sobre sucessão florestal. Enquanto isso, eu deixei uma lista com alguns exercícios, são 5 exercícios, está lá no portal do aluno. Eu peço vocês acessarem, tá? E responderem aqueles exercícios que são de múltipla escolha. Tá fácil, tá tranquilo. Manda ver lá, se tiver dúvida, pergunta, beleza? Fazendo o exercício lá, tá liberado. Certo. O Renner me disse aqui, né? Pessoal, eu não vou fazer chamada, eu vou fazer uma chamada aqui com os nomes, viu? Para vocês responderem. Porque senão eu vou ficar depois da aula aqui, vendo aqui quem é que estava, dá um trabalho danado. Bom, respondendo ao Renner, e ao mesmo tempo aqui já providenciando a chamada, veja, Renner, né? A estrategista K e a estrategista R, repetindo aí, né? Olha só, matematicamente, tá? Esse conceito ele vem da matemática. Em uma regressão linear, o coeficiente K ele é chamado de constante, ele é um valor constante que não varia. E o coeficiente R, né, é chamado de coeficiente angular da reta, isso vem lá da matemática, tá? Então, ele varia, né, o coeficiente angular, ele varia. E, normalmente, esse coeficiente angular ele é maior que 1, tá? Então, é um conceito que vem lá da matemática, tá? Mas é importante você entender, basicamente, é importante você entender o seguinte, a estrategista K são plantas o quê? Perenes, que crescem lentamente. A estrategista R são plantas, né, que nós conhecemos aí como plantas anuais. Elas têm um ciclo curto, né, cresce aceleradamente, só que não vive muito. Ela vai viver, o ciclo dela é curto, é de 1 ano só. Perfeito? Então, é preciso distinguir, basicamente, quanto à longevidade. Para fixar esse conceito aí, para você, na sua cabeça, entenda o seguinte, a estrategista K, ela vive muitos anos. A estrategista R, ela vive poucos anos. Então, diferencia dessa forma. Para acrescentar conceitos mais, né, entenda o seguinte, a estrategista R, ela cresce, ela vive pouco. E porque ela vive pouco, ela vai pensar o seguinte, opa, eu vou ser ágil, eu vou ser rápida, vou crescer muito aceleradamente, porque eu tenho pouco tempo de vida, né? E eu preciso fazer tudo agora. Eu preciso crescer, eu preciso florescer, eu preciso produzir o grão, tá? Que vai ser a minha próxima descendente. Eu preciso fazer tudo isso em um curto período do ano, em 1 ano só, tá? Ela vive pouco, você já entendeu isso. E ela cresce muito aceleradamente, porque ela tem que fazer tudo nesse curto período. Beleza? Eu falei sobre a R. Quanto a K, você já entendeu que a estrategista K precisa... Você já entendeu que a estrategista K, ela tem muitos anos de vida. Pode viver mais do que um humano, em alguns casos, né? Um carvalho, né? Ela vive mais do que uma geração humana. Esse tipo de planta tem muito tempo de vida. Você acha que ela vai se preocupar em crescer muito no primeiro ano, no segundo ano? Não. Ela vai crescer muito lentamente. Vai ficar aquela plantinha, ó, né? Vai ficar aquela plantinha muito tempo, até se transformar numa planta adulta,
frondosa, né, que vai produzir sombra grande, vai demorar muito tempo. Então, essa é a diferença, basicamente. Perfeito? O Howard aqui, né, participando bem. Parabéns aí, Howard, pela sua participação, o Ronilson, né, a galera aí que a gente percebe que está sempre atenta. Veja bem, exatamente, você trouxe o conceito aí de precocidade, né? R seria mais precoce e tem preferência para sombra. Não, a estrategista R, ela é heliófita. Ela tem preferência para ambientes ensolarados. Tá? Tem isso daí. Aí o Renner, confirmando aqui que entendeu aí o conceito. Beleza, Renner. Né? Você disse que ela fica meio que adormecida. Eu não sei se nós podemos chamar de adormecida. É que o metabolismo dela é mais lento mesmo. Tá? Então ela vai crescer, mas vai demorar muitos anos. A palavra adormecida remete, né, a pensar o seguinte, que essa planta ela está passando por uma dormência, né? É um processo fisiológico dela que tá impedindo que ela crescesse. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ela tá normalmente ali, certo? Não está adormecida não. Só que a velocidade, né? O metabolismo dela acontece menos aceleradamente, mais devagar, né? Beleza, é isso aí, Renner. É bem nessa direção aí mesmo que você deixou escrito. Galera, eu espero que você esteja fazendo lá os exercícios, viu? Quem fizer o Professor, exercício, sim. só tem essas 5 aqui ou tem mecanização? Só tem silvicultura ou tem Não, mecanização? eu não fiz exercícios para mecanização nessa sexta-feira, porque você já tem aquela lista, né, de exercício, então, Ah, tá. certo, eu não fiz para mecanização, só silvicultura. Pessoal, vou fazer a chamada, aí respondam aqui a chamada e façam um exercício lá, e aí vocês estão liberados. Hoje, 4 de setembro, caneta ruim. Professor, Sim. eu tô vendo que tem uma opção aqui que dá para marcar mais de uma vez, sabe? Mas aí a resposta certa é só uma. É só uma. Selecionar só uma questão. Só. Acho que Então tá. é uma questão aí que apareceu lá no final lá, é uma alternativa que diz que todas as anteriores estão certas, né? Não, é da incorreta. Do buquê de Certo. povoamento. Ah, tá certo. 4 de agosto de 2020. Pessoal, quem é letra A, fala seu nome aí. Antônio. Quando está no final da lista aqui, Antônio. Antônio Soares, beleza, Antônio? Antônio Pereira. Pereira? Antônio Pereira? Não está na lista. Divino Pereira, professor. Ah, Divino Pereira. Certo. Obrigado. Ok. Caio, letra C. Quem que tá aí da letra C? Clébio. Ok, Clébio. Clay, ok. Ok. Letra... O Jim? Não, né? Letra E. Letra F. Letra G. Letra H. No J tem... Quem é da letra J? Josemar. Certo, Josemar. Júnior César. Certo. Deixa eu ver um negócio aqui.
Josemar, Júnior César. Isso. Alguém mais? Agora, o Caio. Não, né? Letra L. Quem tá aí? L. Quem? Letra. Ninguém da letra L. Letra M. A Miranda, eu já vi que tá. Ela escreveu. Tô aqui, professor. Eu tô aqui, professor. Cheguei atrasado, mas eu tô aqui. Beleza. Calma aí. Vamos por letras aqui. Mirane. Ronaísa tá presente? Não. Mariana, ninguém mais da letra M. Natal tá presente, né? A gente já conversou muito nessa aula. Isso, estou presente. Beleza, parabéns, viu, Natal, pela sua participação e os outros colegas aí também, que tá perguntando bastante. Beleza. Letra P. Paulo Saraiva. Beleza, Paulo. Letra R. Rafael, né? Hauer. Rafael, Luiz. Presente. Beleza, Rafael e Hauer. Renner. Descarregou. Não, tranquilo. Renner pai, né? Beleza, alguém? A outra eu não respondi porque meu celular descarregou. Não, tá tranquilo. Então, Hauer, Rafael e Renner. Ronilson também. Ronilson. Beleza, Ronilson, é isso aí. Sebastião tá presente? Vinícius, Warlen, Wilker, Wingrid, Wellington Bruno. Wilker. Presente. Wilker. Beleza, Wilker e Wellington Bruno. Ótimo. Divino já respondeu? Marcelo, o Alisson. Alisson não? Estava na primeira aula? Não. Beleza, pura. Então só resolver o exercício lá. Se tiver dúvida, chamem, viu? Tranquilo. Falou, Rafael. Beleza. Já resolveu, né? Então tranquilo. Liberado. Aquela... Ah, tá. Ah, beleza. Falou.
professor. Tá gravando ainda. Deixa eu parar, né? A gravação. É isso aí. O mouse não vai.